Imagine uma equipe de arqueólogos, sob o sol implacável do Oriente Médio, encontrando não ouro ou joias, mas um fragmento de argila. Um pedaço de barro que pode reescrever a causa de um conflito que vemos nos jornais hoje, provando que a história tem mais a nos dizer do que imaginamos. Isso nos força a perguntar: e se as evidências físicas, enterradas por milênios, contiverem a verdadeira chave para entender por que as tensões modernas naquela região parecem destinadas a se repetir para sempre? O que o chão da história nos revela sobre o nosso futuro? Para responder a isso, voltamos a um tempo em que as fronteiras eram fluidas e os impérios se erguiam e caíam. A um período onde a identidade de um povo era forjada não apenas por suas crenças, mas pela terra que habitavam e pelas ameaças que os cercavam constantemente. O Levante, esse corredor de terra espremido entre África, Ásia e Europa, nunca foi um lugar tranquilo. Geograficamente, é uma passagem obrigatória. Espiritualmente, é considerado o centro do mundo. Quem o controla não controla apenas um território, mas uma narrativa global. Em textos antigos, como no livro de Isaías, encontramos descrições detalhadas não apenas de eventos futuros, mas de alianças geopolíticas e das mentalidades das nações vizinhas a Israel. Textos que muitos consideravam apenas simbólicos até agora. Isaías descreve nações como a Assíria e o Egito, não como figuras míticas, mas como potências com ambições militares e estratégias claras. Ele analisa a geopolítica de seu tempo com a precisão de um analista moderno, oferecendo um mapa das tensões daquela era. A raiz da disputa não era apenas por território. Era uma colisão fundamental de ideologias. De um lado, a fé monoteísta de Israel, com um Deus invisível e um código moral estrito. Do outro, os panteões de deuses cananeus e imperiais, que exigiam rituais e lealdades políticas. Essa colisão ideológica resultou em campanhas militares de aniquilação cultural. Quando um império conquistava Israel, seu primeiro ato era profanar o templo, tentando apagar não apenas o povo, mas a própria existência de sua fé, a fonte de sua identidade única. Séculos depois, o Império Romano faria exatamente a mesma coisa, destruindo o Segundo Templo e renomeando Jerusalém para apagar a memória judaica. O padrão é claro. O confronto físico sempre foi uma ferramenta para vencer uma disputa espiritual e ideológica mais profunda. Em 2018, em Jerusalém, foi encontrado um minúsculo selo de argila, uma bula. Após análise, a inscrição revelou o nome Yeshayahu NVI, que se traduz como pertencente ao profeta Isaías, uma evidência física e direta da existência dessa figura central. Este pequeno artefato, de pouco mais de 1 centímetro, provavelmente selou um papiro. A impressão digital do profeta ainda pode estar em sua borda. É um elo tangível, uma ponte material que nos conecta diretamente a um dos analistas mais influentes da história humana. A descoberta do selo de Isaías transforma seus escritos. Eles deixam de ser apenas textos religiosos e se tornam documentos geopolíticos historicamente ancorados. Se Isaías era real, seus análises sobre as nações vizinhas precisam ser levados a sério como registros precisos. Isaías e outros profetas, como Ezequiel, descrevem coalizões de nações que se levantariam contra Israel. Nomes como Pérsia, Put e Cuxi são mencionados. Hoje vemos um alinhamento surpreendente de nações que correspondem geograficamente a essas potências antigas. O Irã, antiga Pérsia, forma um eixo de influência com seus representantes na Síria, Líbano e Iêmen. A Turquia expande sua influência. A Rússia projeta poder na região. As nações do Golfo reavaliam suas posições. O tabuleiro de xadrez é quase idêntico ao descrito.
A estratégia declarada por muitos desses grupos é a remoção da influência ocidental e a contestação da resistência do Estado de Israel, usando uma retórica que mistura nacionalismo moderno com justificativas históricas e religiosas profundas, ecoando as antigas rivalidades. As alianças e as linhas de hostilidade que vemos hoje seguem o mesmo mapa cultural e tribal de milênios. A desconfiança entre persas e árabes, a posição estratégica do Egito, tudo isso são dinâmicas antigas se manifestando com tecnologia moderna. A consequência imediata é a instabilidade crônica que vemos nos noticiários. Disputas em rotas marítimas, confrontos em fronteiras e crises humanitárias que deslocam milhões. O custo humano desse padrão milenar continua a ser pago no século XXI. O incidente no Estreito de Hormuz afeta o preço da energia em todo o mundo. Uma crise de refugiados na Síria desestabiliza a política europeia. A disputa por um pedaço de terra antigo reverbera e impacta diretamente a economia e a segurança de nações em todos os continentes. Para o arqueólogo em campo, cada camada de terra removida é uma página da história. O som da escova na cerâmica não é apenas trabalho, é ouvir a voz de uma civilização silenciada, muitas vezes arriscando tudo em uma zona de tensão para trazer a verdade à luz. A proliferação de drones de precisão, mísseis hipersônicos e a busca por capacidades nucleares por novos atores na região indicam que o próximo ciclo deste confronto pode ter consequências muito mais severas e de alcance global, tornando a compreensão de suas raízes mais urgente do que nunca. Fica claro que a arqueologia não desenterra apenas objetos, mas narrativas. E essas narrativas, validadas por evidências, têm o poder de moldar a identidade, justificar ações políticas e, em última análise, construir a própria estrutura da nossa realidade geopolítica. Até aqui, vimos como o chão confirma os textos antigos. Mas há uma camada mais profunda. A Bíblia sugere que por trás desses impérios e exércitos operam forças invisíveis. E é essa dimensão que precisamos explorar para entender o quadro completo. Seriam as nações apenas agentes de sua própria vontade, movidas por economia e poder? Ou seriam elas, consciente ou inconsciente, peças em um tabuleiro muito maior, influenciadas por forças que a análise secular não consegue detectar? O texto de Daniel, capítulo 10, descreve uma realidade chocante. Um anjo relata ter sido obstruído por uma entidade chamada Príncipe do Reino da Pérsia. Isso sugere uma estrutura de autoridade espiritual que opera em paralelo ao poder político visível. Este conceito de principados e potestades revela uma hierarquia de influência que atua sobre regiões e nações. Não são figuras humanas, mas centros de poder ideológico e espiritual que moldam as culturas e as decisões dos impérios ao longo da história. A evidência para isso é a persistência de certas animosidades e padrões de comportamento nacionais que desafiam a lógica política e sobrevivem a mudanças de governo e séculos. É como se a própria Terra estivesse impregnada com uma memória de conflito guiada por uma agenda invisível. A lição que os impérios antigos e os de hoje continuam a ignorar é que a verdadeira batalha não se vence com um poderio militar, mas no campo das ideias e da espiritualidade. Ignorar essa dimensão é lutar apenas contra as sombras, sem nunca confrontar a fonte. Agora, a teia se completa. O selo de Isaías valida o profeta. O profeta descreve um padrão geopolítico e espiritual. Esse padrão se manifesta nos conflitos modernos. A arqueologia, a profecia e a geopolítica não são campos separados, são fios da mesma tapeçaria. A investigação até aqui revela um padrão chocante.
Mas as forças que realmente moldam o futuro ainda estão nas sombras. Na segunda parte, vamos expor essas forças e o que isso significa para nós. Antes, uma reflexão. Se narrativas antigas moldam nações, quais narrativas moldam você? Para te ajudar a decifrar isso, preparei o guia As Palavras Têm Poder. O link está no comentário fixado. Continue conosco. Essas forças, que operam nas sombras da história, são a verdadeira chave para decifrar nosso tempo. Para expô-las, não basta olhar para o que está na superfície. É preciso usar a lente correta, uma que separe o fato da propaganda e a verdade da conveniência. Usaremos a arqueologia como um juiz imparcial. As narrativas políticas podem mentir, mas as pedras e os selos de argila não. A evidência material se torna a nossa lente para separar o fato da ficção e entender quem tem a reivindicação histórica mais profunda. Imagine um líder mundial tomando uma decisão em uma sala climatizada, enquanto a quilômetros de distância, uma equipe de arqueólogos desenterra os muros de uma cidade que foi destruída por causa de uma decisão semelhante, tomada por um rei há 13.000 anos. O passado e o presente estão em diálogo constante. As ruínas de Megido, as muralhas de Jerusalém e até mesmo os destroços de edifícios modernos em Gaza contam a mesma história. As consequências das escolhas humanas, movidas por poder e ideologia, ficam gravadas na paisagem por gerações. As pedras são as cicatrizes da história. A terra é a testemunha silenciosa. Ela absorveu as pegadas de profetas, os rastros dos carros de guerra e o custo humano de incontáveis confrontos. A arqueologia é a ciência que dá voz a essa testemunha. E o que ela diz muitas vezes contradiz as narrativas oficiais. Hoje, a pá do arqueólogo é tão poderosa quanto um tanque. Cada descoberta se torna uma arma na guerra de narrativas. Um lado a usa para provar sua ancestralidade, o outro para contestá-la. É a batalha pela legitimidade, travada nos campos da história. A descoberta de um simples selo, como o de Isaías, carrega o peso de séculos. Ele reforça uma narrativa que define a identidade de um povo e, por consequência, justifica suas ações no cenário mundial. Pequenos artefatos têm imensas consequências geopolíticas. Isso nos leva a um dilema moral profundo. É ético usar a ciência da arqueologia, que deveria buscar a verdade objetiva, como uma ferramenta para validar uma agenda política ou uma reivindicação territorial? Onde traçamos a linha entre a descoberta e a propaganda? Ainda assim, por trás do uso político e do caos aparente, a consistência entre as descobertas e os textos antigos sugere uma ordem subjacente. Uma narrativa maior se desenrolando, da qual os atores históricos e modernos são apenas parte. Os padrões que a arqueologia revela não são apenas históricos. Eles são um mapa que nos mostra não só de onde viemos, mas também para onde as tendências atuais nos estão levando. A história, quando lida corretamente, nos alerta sobre o futuro. A evidência final é a convergência. Quando uma descoberta arqueológica, um texto profético e uma tendência geopolítica moderna apontam para a mesma conclusão, a probabilidade de ser uma coincidência se torna astronomicamente pequena. É um sinal claro para quem está prestando atenção. Vemos hoje a ascensão de blocos de poder, a instabilidade em regiões específicas e o foco mundial em Jerusalém. Tudo isso converge com os padrões desenterrados pela arqueologia e descritos nos textos que ela valida. É um ponto de convergência histórico. Assim, a tese se consolida. Achados arqueológicos não são meras curiosidades do passado. Eles são chaves de decodificação para o presente, revelando que o conflito moderno não é novo, mas a continuação de um drama antigo, cujas regras e padrões permanecem os mesmos.
O alerta para a nossa geração é tecnológico. A combinação de animosidades antigas, validadas por narrativas históricas, com armas de destruição em massa e inteligência artificial, cria um cenário de risco global sem precedentes na história humana. Isso nos força a uma virada para o indivíduo. Se o mundo é moldado por narrativas tão poderosas, quais narrativas nós permitimos que moldem as nossas próprias vidas, nossas famílias e nossas comunidades? Onde começa e termina nossa responsabilidade? Nossa jornada nos levou de um fragmento de argila a um complexo cenário geopolítico. Vimos como a pá de um arqueólogo pode desenterrar a raiz de um conflito moderno e validar um texto milenar, conectando o chão que pisamos com as manchetes que lemos. A mensagem de encerramento é que a verdade muitas vezes está enterrada. Ela não está na superfície, nem nas narrativas convenientes. Requer escavação, análise e a coragem de conectar pontos que outros preferem ignorar. A pergunta final que fica é: se o passado está tão presente e os padrões são tão claros, escolheremos ser a geração que finalmente aprende com a história? Ou estamos condenados a desenterrar as ruínas de nossas próprias cidades no futuro? O vídeo termina com uma imagem cinematográfica de um arqueólogo olhando para o horizonte sobre uma ruína antiga enquanto o sol se põe, simbolizando a busca contínua pela verdade em meio às sombras do tempo. O chamado à ação interior é um convite à busca pela verdade. Se a arqueologia nos ensina a escavar a terra para encontrar a verdade sobre civilizações, que possamos ter a coragem de escavar as nossas próprias convicções para encontrar a verdade sobre nós mesmos. A urgência espiritual é clara. Vivemos em uma era em que as evidências do passado e os eventos do presente se alinham de forma dramática. Ignorar essas conexões não é mais uma opção para quem busca entender o tempo em que vivemos. Revisitamos a imagem do fragmento de argila do início. Agora não vemos como um simples objeto, mas como uma chave, um elo de uma corrente que atravessa milênios e nos conecta diretamente à raiz do mundo em que vivemos hoje. Nosso canal reafirma o compromisso de continuar essa escavação, de seguir as pistas, onde quer que elas levem, e de conectar a arqueologia, a geopolítica e a fé, para trazer luz a um mundo que precisa desesperadamente de compreensão. A mensagem de esperança é que se o cumprimento profético pode ser validado pela arqueologia, então as promessas de restauração e paz final, descritas pelos mesmos profetas, também se ancoram em uma base de credibilidade e esperança para o futuro. Agradecemos sinceramente por sua atenção e por se juntar a nós nessa investigação profunda. Sua curiosidade e busca pela verdade são o que impulsionam esse trabalho. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nossas próximas explorações nas fronteiras da arqueologia e da fé. Nossa investigação revelou como o selo de Isaías explica a persistência do conflito no Levante. Se você quer usar esse mesmo princípio de revelação para transformar sua própria narrativa interna, o Guia às Palavras tem poder é a ferramenta que preparei para isso. O link está no comentário fixado. Obrigado e continue sua busca pela verdade, escolhendo uma das opções que aparecem aqui na tela.